Bom dia a todos. Que a paz do Mestre abasteça nossos corações de amor, de paz, tranquilidade, hoje e sempre. Vamos, por um momento, nos aceitar à cadeira e fechar nossos olhos, esvaziar a nossa mente de todas as preocupações e dos afazeres que nos aguardam lá fora. Vamos elevar o pensamento ao Pai e agradecer ao Pai pelo dia de hoje que Ele nos deu, esse presente que Ele nos dá hoje. Vamos agradecer ao Pai pela vida que nós temos, agradecer ao Pai pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso alimento. Que possamos estar hoje, nesse dia de paz, prestando atenção no Evangelho de Jesus e tentando aprender um pouquinho mais com Ele. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por esse estudo. Obrigado. Hoje vocês estão de parabéns por estarem aqui num domingo de manhã, resistindo ao processo obsessivo de Morfeu ou de Hipnos. Se você gosta da mitologia grega, Hipnos. Se você gosta dos egípcios, é Morfeu, resistindo ao deus do sono. E vamos juntos passar Vamos estudar um pouco sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado A Estranha Moral. Vamos percebendo que na nossa vida, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, ao passar dos anos, elas vão de alguma forma se encaixando, formando um processo de aprendizado de longo prazo. A nossa reencarnação, embora nós sejamos ocidentais, nascemos à esquerda da Palestina, então temos uma educação ocidental, nós somos um pouco ansiosos, né? Nós gostamos de querer saber exatamente o tamanho da coisa, exatamente o número, exatamente o que é que isso está fazendo na minha vida. Por culpa ou por reflexo da nossa educação ocidentalizada. O pessoal do Oriente dizem que eles têm uma percepção da vida um pouco diferente. Então, para eles, dando certo, tudo bem, eles são meio caminho do meio. Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. O caminho do meio para mim tá bom, eu sou feliz e vamos que vamos. Nós ocidentais gostamos de saber precisamente o que é que essa prova, o que é que essa expiação está fazendo na minha vida, porque precisamente eu estou passando por essa dor e etc. Então vamos começar o nosso estudo. Esse capítulo do Evangelho, A Estranha Moral, é o capítulo 23. Nós vamos estudar 3 quesitos, 3 itens dele. O item 1, que é odiar os pais. O item 4, que é abandonar pai, mãe e filhos. E o item 7, deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Para as reflexões do dia de hoje, vamos fazer uma autorreflexão. Vamos pensar apenas em nós mesmos agora e vamos responder essa pergunta. Como é que está indo a nossa reencarnação? Como é que está indo a sua reencarnação? Não é a do marido, não é a do tchutchuco ou da tchutchuca, não é do papai, da mamãe, da sogra, do sogro, do cunhado, né? Cunhado é família, viu gente? Cunhado, não é dele não, é a sua. Como é que está indo a sua reencarnação? A sua reencarnação está indo Facebook? Positiva? Ou a sua reencarnação está indo meio não tão bem quanto você gostaria? E você, no dia a dia, são muitos os desafios que você passa? São tantas as dificuldades que você fala, meu Deus, eu sou muito jovem para passar por isso. Eu sou muito criança ainda para passar por isso. Eu não aguento o peso da minha vida. Eu não aguento o peso desse desafio. Nós nos identificamos em alguns momentos da vida com essas perguntas? O que você sente no seu dia a dia? Você sente que você está querendo ir para um lado e as pessoas ao seu redor estão te puxando para o outro lado? E você faz uma força danada, dá um passinho para cá, e as pessoas ao seu redor, que são importantes, que são significativas para você, te arrastam para o outro lado? Você tem essa sensação no seu dia a dia? Você se sente assim esmagado pela sua vida, como se o peso da sua vida tivesse caído em cima de você e te apertado, te sufocado? Você passa por isso? Você está se sentindo desse jeito hoje? E, somando, dividindo, subtraindo, aplicando qualquer fórmula matemática, você sente que no final das contas você está se aproximando do Pai? Ou você não sente que você está se aproximando do Pai? Qual é a sensação que você faz, o balanço que você faz para a sua própria vida?
A reencarnação é um impositivo da natureza. Quer dizer, você queira ou não, vai passar por ela. E a evolução é outro impositivo da natureza. Você quer ou não quer, você está evoluindo. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não ache assim, você está evoluindo. É um impositivo da natureza. Desde quando fôssemos dos outros reinos, do reino mineral, do reino animal, no reino vegetal, nós constantemente estamos evoluindo. Queremos ou não, aceitemos ou não. E vocês estão se aproximando do Pai? Estamos se aproximando do Pai? Temos essa firmeza de pensamento, falando, não, hoje eu vou lá assistir a palestra daquele cara estranho lá, uma coisinha, um grãozinho de areia, eu vou somar na minha experiência e eu vou me aproximar do Pai. E como nós somos espíritas, nós abandonamos alguns hábitos. Não abandonamos para estar aqui? Ou estando aqui, nós abandonamos alguns hábitos? Como é que é o slogan da propaganda? Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Não é assim o slogan? Então nós estamos aqui e abandonamos alguns hábitos, ou primeiro abandonamos alguns hábitos para depois estar aqui? Nunca sabemos ao certo, né? Então o espírita é aquele que com o passar do tempo ele deixa de brigar no trânsito. Não deixa? Nós saímos daqui a pouco, vamos ali na esquina da frente, ou qualquer cruzamento significativo, e levamos uma fechada. Nós, sendo espíritas, adotamos aquele pensamento de Jesus. Meu Pai, corre lá socorrer esse barbeiro que ele vai se machucar. Ele vai machucar alguém, ele vai bater esse carro. Corre lá, meu anjo da guarda, vai lá socorrer ele também, por favor. É assim que pensamos, nós espíritas? Ou a gente pensa uma outra frase mais próxima de Moisés, pouco distante de Jesus. Pai Celestial, ajuda esse infeliz a achar o poste ali na próxima esquina, pelo amor de Deus. Qual que é o pensamento que ainda temos? Mas percebemos que estamos evoluindo, estamos indo, certo? E como espíritas, nós não ligamos para as pequenas coisas do dia a dia. Imagine você ir agora almoçar na casa da sua mamãe, e todos nós temos um lugar à mesa na casa da mamãe, não temos? Na nossa própria casa, nós temos um lugar à mesa. Habitualmente, a gente senta no mesmo lugar, não senta? Imagine você chegar lá agora para você almoçar e o seu cunhado está sentado no seu lugar. Sabe aquele cunhado, aquele que você fala, cunhado não é parente? Meu Deus, o que é isso na minha vida? Pode ser o seu genro, pode ser sua nora, escolha quem você quiser. Sentado ali no seu lugar. É o suficiente para azedar o seu almoço? É o suficiente para azedar o seu dia? Percebe que nós, criaturas com propensão a chegar próximo a Deus, nos aquietamos por pouca coisa, como Jesus falava? Pequenas coisinhas no dia a dia estragam o nosso dia? E vamos indo. E como é que anda a nossa faxina íntima, também conhecida por reforma íntima? Todos os dias, ao acordar, eu faço uma prece e vou para as atividades do dia. Nós somos espíritas, nós fazemos assim. E antes de dormir, eu paro e reflito no dia tudo aquilo que eu fiz, o que podia fazer melhor, peço desculpa mentalmente pelos meus erros, faço a prece e durmo. Não é assim que nós fazemos, os espíritas? A nossa faxina está indo diariamente um pouquinho, não é isso? E a respeito das mudanças? Vocês já tiveram aquela sensação que os ambientes de ontem não te servem mais? Que você evita ir hoje em certos lugares ou estar com certas pessoas porque os seus valores mudaram? Nós temos essa sensação, já descobrimos isso? Abandonamos certas manias, certos jeitos de fazer a coisa, porque hoje, com o conhecimento do Espiritismo, nós mudamos um pouquinho e abandonamos aqueles hábitos, percebemos isso? E dentro da reencarnação, a mudança não é sair de um lago para outro lago. A mudança não é uma felicidade, igual naquele filme Up, que o senhorzinho enche os balões e a casinha ele flutua e leva embora. A reencarnação não é suave dessa forma. Nós temos que nos aprisionar dentro de nós mesmos. Nós temos que passar por um processo que demora, que nos sufoca, que nos aperta.
E aos pouquinhos nós vamos libertando dos velhos hábitos, nós vamos nos libertando daquilo que nos machuca, para sermos uma criatura linda, uma criatura feliz, uma criatura livre que vai voar. Então nós temos que passar por esse processo. Esse é o convite da reencarnação. Se vocês estão nascidos no planeta Terra, parabéns, e é isso que vocês vão fazer. E para seguir um caminho seguro, nós fechamos a ideia, ou como os políticos dizem, fechamos questão com os ensinamentos do Cristo. Nós seguimos, nós estudamos, nós aprendemos os ensinamentos do Cristo para que dessa forma estejamos no caminho correto. E é isso que nós estamos aqui hoje, para pegar um ensinamentozinho do Cristo e tocar adiante, tocar à frente, pegar esse ensinamento e colocá-lo dentro da minha vida, ver aquilo que eu faço fora do ensinamento do Cristo e simplesmente abandonar, simplesmente deixar para trás. Pegar essa conduta do Cristo e se tornar a minha conduta. Então, após essa introdução, vamos falar do primeiro item, odiar os pais. Me diga, quem tem filhos ou já teve filhos naquela fase fantástica dos 11, 12, 13 anos, conhecida por puberdade? Não é uma fase fantástica, onde os pais pensam imediatamente, o que é que eu fiz a Deus? Dá para devolver esse negócio? Cadê o nosso lar? Cadê a casa da criança para me socorrer? Não pensamos assim em certos momentos? Tão difícil, tão agudo que é a questão? E meninas, me perdoem. Às vezes não pensamos, como é que esse negócio saiu de dentro de mim? De tão difícil que é? Então nós, em um momento ou outro, quando o nosso filho vai lá e começa a namorar, começa a se relacionar com alguém, quer estar o tempo todo grudado com a pessoa e a gente, por obrigação, por imposição de sermos pais, temos que nortear, temos que proibir, temos que cercear. A criança não nos odeia? Eu odeio você, eu não gosto de você, não sei porque eu nasci nessa casa, e etc, etc, etc. Exatamente do jeito que a gente fez com os nossos pais, só que a gente não lembra, né? Coisa ruim a gente deleta e as coisas boas a gente guarda. Então, odiar os pais é algo que existe no dia a dia. E para entendermos o Evangelho de Jesus, Jesus não ia mandar odiar os pais. Nós temos que fazer uma correçãozinha no entendimento da tradução. O Evangelho foi falado em aramaico, mas ele foi escrito em grego. Não tem nada escrito em aramaico. E do grego foi traduzido para o latim, foi traduzido para o inglês, para o português, ou do latim direto para o português, e cada tradução vai perder no sentido algumas palavrinhas. Então, no Evangelho de Jesus, onde vermos odiar, nós vamos automaticamente substituir por gostar menos. Uma das Bíblias mais difundidas na nossa sociedade é a Bíblia de Jerusalém, que é um projeto de tradução do grego para o francês, e depois do francês para o português. Então, cada tradução, inevitavelmente, vai perdendo uma riqueza dos detalhes. Então, para nós, toda vez que nós vemos no Evangelho odiar, nós vamos entender como gostar menos. E da mesma forma, existe uma outra correção que vai facilitar muito a nossa vida, que é a palavra fiel. Deus é fiel. Todo mundo já ouviu essa frase, não viram? Tem até em carro por aí. Na verdade, o Evangelho quis dizer fidelidade, e é ao contrário. Você que é fidelidade a Deus. Você ter fidelidade a Deus. Então, toda vez no Evangelho, quando nós vemos fiel, nós vamos trocar por fidelidade. E não é Deus que é fiel a nós, é nós que temos que ter fidelidade a Deus. Com essas duas correçõezinhas, fica muito mais fácil de entender. Então, vamos lá para ver. Outra correçãozinha necessária é a correção ambiental. Hoje nós estamos no Brasil, que é um país democrático. Nossa sociedade tem o hábito de abandonar as armas. Nós não saímos matando uns aos outros porque eu sou espírita, o outro é católico, o outro é evangélico, etc. Nós abandonamos isso. Em outros países, nossos irmãos ainda têm esse hábito. Por causa de diferenças, eles se matam. Nós aqui do Brasil adotamos a política do deixa disso. Não adotamos? Deixa disso, para de bobagem, vive aí, toca a sua vida e vamos que vamos. Não é assim? Então nós já temos uma característica especial. Abandonamos a matança e vamos tolerar, vamos nos tolerar. A sociedade da época de Jesus era uma sociedade patriarcal. Até recentemente no país, talvez os seus avós ou bisavós ainda passavam por isso. Para entender o Evangelho, nós temos que entender o tipo de sociedade da época.
A sociedade patriarcal tem uma figura masculina no centro e toda a família, de alguma forma, se reporta a essa pessoa. Se eu sou lá um sobrinho, um neto dessa pessoa, eu tenho que pedir para ele ou conversar com ele dizendo: eu quero fazer faculdade de engenharia, o que você acha? Tudo bem? Posso ir? Posso não ir? Etc. Olha só, meninas, hoje vocês só têm um marido para prestar contas. Naquela época tinha um marido e um parente homem mais velho, provavelmente, mais experiente para prestar conta. Olha que mudança, olha que chuchuzinho que virou o negócio. Ficou fácil, tá? Então, na época de Jesus, tinha a figura do patriarca da família, aquela pessoa central. Ou era o pai, ou era um irmão mais velho. Por isso que nas heranças o irmão mais velho ficava com uma parte maior. Porque ele tinha por obrigação cuidar da família inteira. Ele tinha por obrigação orientar a família inteira. Ok? Então, com esses dois conceitos em mente, vamos lá. O item 1 do Evangelho fala odiar os pais. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse odiar ficou muito forte, muito pesado para o nosso entendimento. Então nós vamos trocar ele por gostar menos. Se alguém vem a mim e não gostar menos a seu pai e a sua mãe, percebe que se encaixa mais com o pensamento do mestre? Se encaixa mais com a ideia de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, um Deus que perdoa as ofensas? Ok? Então, se eu for a Jesus e gostar menos de Jesus do que gosto do meu pai e da minha mãe, eu não sou digno dos ensinamentos dele. Tá? E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o meu discípulo. Olha que legal. Todos nós temos as nossas cruzes no dia a dia. Todos nós temos algum problema, alguma dificuldade que nos aborrece, que nos importuna. Essa é a nossa cruz. E é por termos a nossa cruz que nós nos candidatamos a sermos discípulos do Mestre. E tem a importante palavrinha, me siga. Nós temos que ter a nossa cruz e nós temos que seguir a Jesus. Assim, nós seremos autorizados, nós seremos franqueados a sermos um discípulo do Mestre. Ok? Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Todos vocês tiveram que pensar a respeito de seguir a ideia do Mestre ou continuar tocando a vida de vocês da mesma forma. Todos vocês aderiram à ideia de reformar o jeito que vocês fazem as coisas para seguir a ideia do Mestre. E aqui vamos pensar o que é renunciar a tudo que tem. Nosso conhecimento, basicamente, é dividido em duas partes. As coisas materiais e as coisas interiores. Então, renunciar a tudo que tem significa não dar mais valor às coisas materiais. E nós adoramos levar a palavrinha materiais para dinheiro, ouro, riqueza. Nós adoramos fazer isso. E também vamos renunciar às nossas ideias e pensamentos pré-concebidos. Nós vamos comparar o pensamento de Jesus, comparar o jeito de Jesus fazer as coisas com o jeito que nós fazemos as coisas. E se nós não renunciarmos a esse impositivo, renunciarmos a esse jeito turrão, cabeça dura de achar que é do nosso jeito, se nós não nos permitirmos refletir a respeito do jeito de Jesus fazer as coisas, nós não conseguiremos ser discípulo dele. Então esse é o convite. Renunciar às coisas da matéria, não achar as coisas da matéria mais importante do que Jesus, e também renunciar ao meu jeito de pensar, ao jeito que eu já sei que as coisas são assim. E dessa forma refletir a respeito de Jesus. Ok? E aí fica mais uma pergunta para vocês fazerem para vocês mesmos agora. Essa nossa conversa de hoje é uma autoindagação para vocês responderem para vocês mesmos. Aonde está o seu tesouro? Aonde está aquilo que você dá mais valor? Na sua reencarnação, o que é que você dá mais valor? Se você pudesse escolher uma e apagar todo o resto, qual seria o que você escolheria? Você escolheria algo que você tem, algo da matéria, ou você escolheria algo que você é, íntimo, interno? Você escolheria uma casa, um carro, um relógio, uma joia, não sei? Ou você escolheria ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa de paz? Você escolheria ter amor pelas pessoas, ter amor pelos filhos, etc.
O que é que você dá mais valor? Onde está o seu tesouro? Esse é o convite. As coisas hoje são divididas entre ter, possuir, e entre ser. Eu sou assim. Lá o nosso inesquecível William fez a imortal frase: ser ou não ser? Eis a questão. Ela muitas vezes é mal interpretada. Ele quis dizer lá, William, ser do jeito que deve ser ou não ser nada em troca disso. Eu vou ser um discípulo do mestre ou eu não serei nada. Eu serei uma pessoa de bem ou não serei nada. Eu serei uma pessoa amorosa ou eu não serei nada. Esse é o convite do William. Tá? Então, onde está o seu tesouro? O seu tesouro está posicionado em algo que você tem ou em algo que você é. Ok? E continuando lá no item 2, ele fala: aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Não ficou pesado? Jesus não manda honrar pai e mãe? Aliás, é o código do povo hebreu, manda lá honrar pai e mãe para que tenhas uma vida dilatada sobre a terra e blá. Então não podemos questionar aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Ficou estranho o ensinamento do mestre aí no meio. E aí fica a pergunta: vamos também substituir amar nessa frase por dar mais valor, para que ela fique mais suave, para que ela fique mais tranquila? Então aquele que dá mais valor a seu pai e a sua mãe do que a mim, de mim não é digno. Não fica melhor assim, mais tranquilo? Mas dentro do pensamento do Cristo? Aquele que dá mais valor a seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Está lá no Evangelho de Mateus. Assim fica mais tranquilo o entendimento, mais suave. Mais dentro do pensamento do Cristo, mais dentro de um Deus de amor, de misericórdia, de caridade. Ok? E aí fica a pergunta: é para abandonar pai e mãe? Quer dizer que se eu tenho que amar mais a Jesus, eu esqueço meu pai e minha mãe, eu abandono? Vamos tentar responder essa questão estudando em detalhes os ensinamentos do mestre. O que nos leva ao segundo item. Item 4, abandonar pai, mãe e filhos. Será que o Evangelho manda abandonar pai, mãe e filhos? Vamos ver. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Olha o Evangelho de Jesus explicando que aquele que abandonar todas essas coisas por ele, receberás o cêntuplo de tudo isso, que é 100 vezes, e terá por herança a vida eterna. Hoje vocês estão aqui. Vamos tentar entender o que significa esse abandonar pai e mãe. Hoje vocês estão aqui. E vocês abandonaram algo para estar aqui. Abandonaram seus filhos em casa, abandonaram sua mãe, seu pai, em algum lugar. Tiveram que fazer uma escolha entre estar com eles ou estar aqui. Percebe que vocês estão abandonando a sua casa para estar aqui? Abandonando seu namorado, sua namorada para estar aqui? Abandonando seus filhos para estar aqui? Você não vai, por isso, deixar de ser uma pessoa especial, deixar de ser uma pessoa querida, amada por eles. Você simplesmente escolheu estar aqui, ao invés de ficar grudado neles, correto? Esse é o sentido do ensinamento, o abandonar. Toda vez que nós vamos à casa religiosa, à nossa igreja, ao nosso templo, ao centro espírita, nós estamos abandonando algo para estar ali. É nesse sentido que Jesus quis dar, ok? Deixamos para lá. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vedes que tudo deixamos e te seguimos? E Jesus observou. Olha Pedro com aquela síndrome de eu estou aqui. Você não está me enxergando, você não está me vendo, mestre, você não está me dando valor. Nós mesmos não temos esse comportamento durante o dia a dia? Perante o nosso cônjuge, perante o nosso patrão, perante a nossa empresa, perante os amigos. Nós não temos aquele momento que falamos: oh, vocês não me dão valor, oh, ninguém me vê aqui. Não temos essa fraqueza moral? Então olha lá, Pedro falando: e quanto a nós, vês que tudo deixamos para te seguirmos? E Jesus, passando a mãozinha na cabeça do Pedro, falou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna.
Pense vocês para vocês mesmos. O fato de abandonar sua casa, abandonar seus maridos, esposas, seus filhos e vir aqui momentaneamente, o que vocês ganham aqui vale muito? Aquilo que entramos em contato, aquilo que recebemos na casa espírita, vale muito para vocês? Vale o cêntuplo? O cêntuplo de ficar em casa assistindo a hora do esporte? Ficar em casa assistindo filme, ficar vendo Facebook, ficar vendo o videozinho dos outros bater no carro, essas coisas? Vale muito mais que isso? O fato de vir na casa espírita, de entrar em contato com o pensamento do mestre? Então estamos recebendo o cêntuplo. E no século vindouro, a vida eterna. O que vem a ser a vida eterna para nós, nós espíritas? O que vem a ser a vida eterna? Opa. Vamos lembrar que nós reencarnamos para a evolução. E nós sabemos que quanto mais evoluído um espírito, ao desencarnar, ele demora mais para reencarnar. Então, um espírito que completou toda a sua fase, toda a sua proposta reencarnatória, ao desencarnar, ele ganha um tempo maior lá na vida espiritual, que é a vida eterna, que é a verdadeira vida, porque a gente não morre lá, a gente só morre aqui, e demora mais para vir. Conforme nós vamos nos apurando, nós vamos nos melhorando, nós vamos, de alguma forma, subindo de nível e demorando cada vez mais para reencarnar, cada vez mais para vir aqui. Até chegar o momento que nós não precisamos mais reencarnar. Até chegar o momento que nós não reencarnamos mais. Nós vivemos o tempo todo no plano espiritual. Nós viveremos o tempo todo na vida eterna. Então, para nós espíritas, a vida eterna é chegar a um grau de evolução que nós não precisamos mais reencarnar na matéria. Então Jesus falou, nos séculos vindouros, você vai se evoluir, você vai se aprimorar ao ponto de não precisar mais reencarnar no planeta Terra, ou em qualquer outro planeta. Ok? Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas. E olha que interessante, toda vez que vocês estudarem o Evangelho, cuidado com a palavrinha mas, porém, todavia, contudo. Essa palavrinha nega tudo que está antes dela. Então, o discípulo falou, o pretenso discípulo falou, Jesus, eu te seguirei, mas, é a mesma coisa que voltar ali e falar, Jesus, eu não te seguirei, porque o mas nega tudo que está antes. Permita que antes disponha do que eu tenho em minha casa. E aí Jesus fala, quem quer que tendo posto a mão na charrua é aquela ferramenta, aquela ferramenta que lavrava a terra na época. A sociedade da época era extremamente agrícola. Hoje nós somos mais ou menos tecnológicos. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat... entra no carro, radinho, botão, vai para lá, vai para cá, GPS. Naquela época era extremamente agrícola. E charrua era esse instrumento que lavrava o solo, que abria o solo para a plantação. O agricultor que colocasse o cavalo e começasse a abrir a valeta, se ele olhasse para trás, ele ia tropeçar e cair no chão. Ele não ia conseguir fazer o serviço. Então Jesus falou, todo aquele que posto a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Todo aquele que entra em contato com as lições do Mestre, aceita as lições do Mestre, percebe que isso é melhor para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, mas fica olhando para trás, fica olhando para o passado, o meu antigo jeito de fazer as coisas, o meu antigo jeito de pensar as coisas, eu não estou apto para o reino de Deus, eu não estou pronto para o reino de Deus. E nessa lição vemos um conceito de uma noção de valores que concorrem. Os valores para o mundo material e os valores para o mundo espiritual. Vocês percebem que o seu espírito ele tem interesses diferentes do que o seu espírito acordado aqui num corpo material? O seu espírito não precisa beber, não precisa comer, não tem que fazer faxina, não tem que fazer almoço de domingo para os netos, não tem que comprar carro, comprar roupa, não tem nada disso. Então os interesses do seu espírito acordado aqui na matéria, num corpo de carne, são diferentes do seu espírito livre da matéria. Então quando você dorme, o seu espírito se desprende do seu corpo e vai atrás dos interesses dele,
sem a necessidade de cumprir os interesses da matéria. Importante que nós saibamos disso para conseguir dosar os interesses materiais para os interesses espirituais. E temos que responder francamente. Eu fico aqui na matéria por a vida toda a eternidade, ou eu fico aqui por 40, 50, 80 anos e volto para a verdadeira vida, que é a vida do mundo espiritual. Assim, quais são os interesses que prevalecem? Os interesses da matéria ou os interesses do espírito? Aonde devo ajuntar o meu tesouro, os meus valores? Percebemos com o Evangelho de Jesus que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Tudo aquilo que eu faço pela minha alma imortal vale muito mais do que todo o conhecimento acadêmico do mundo material. Isso que devemos pensar. O terceiro item é deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Já ouvimos essa frase. Então Jesus disse que se alguém falecer, larga ali na beirada e vamos embora com a nossa vida? Larga o defunto apodrecendo, os urubus chegando, os corvos, os animais, os cachorros domésticos indo lá beliscar um pedacinho da carne? É essa a ideia? Vamos lá. E disse a outro, segue-me. Lembra que Jesus chegou para o Mateus Levi, que era o cobrador de impostos, e falou para ele, segue-me. Mateus, na hora, deixou o seu cargo, a sua posição e seguiu Jesus. Imagine você no seu trabalho, fazendo o que você faz, sentadinho lá no computador, no caixa, não sei, atendendo o seu trabalho. Aí chega um cara cabeludo com uma toga, um lençolzão, com uma cordinha azul, púrpura, vira para você, cabeludo, barbudo, e vira, segue-me. Você teria coragem de levantar e ir embora com ele? Largar toda a sua vida para trás? Esse foi o desafio de Mateus Levi. E Jesus chegou a outro e disse, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E Jesus lhe retrucou, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha que desafio para essa pessoa. Para que a gente consiga entender isso, nós temos que entender o conceito de herança perante os judeus. O conceito de herança perante os judeus, ele diz o seguinte, o pai morreu, ou o patriarca morreu, existe uma herança para dividir. Quem não tiver presente ao funeral, não leva o seu pedaço da herança. Então, todos os estudiosos do Evangelho dizem que o pai desse rapaz, dessa pessoa, era um cara de posses. E se ele não tivesse presente ao funeral do pai, ele não levava a herança dele, a parte da herança dele. Esse é o conceito de herança segundo os judeus. Ok? E percebemos nessa parte do Evangelho que o nosso entendimento está invertido a respeito de deixar os mortos enterrar os seus mortos. Tá? Quando nós estamos no mundo espiritual, nós saímos de lá e a gente vem para o mundo material. Não é parecido com o desencarne nós? Desencarnamos no mundo espiritual e encarnamos no mundo material. E quando estamos aqui no mundo material, para voltar ao plano espiritual, todos nós aqui, exatamente todos nós, vamos passar por um processo chamado morte. Vamos desencarnar aqui para acordar lá. Então, quando Jesus fala deixar os mortos, enterrar os seus mortos, ele está dizendo o seguinte, para o plano espiritual, quem reencarna, morre lá e nasce aqui. E para o plano material, quem morre aqui, renasce lá. Então, deixar aos mortos que enterrem seus mortos. Deixar aqueles que estão vivos exclusivamente para a matéria, enterrar os mortos na matéria. E você, que já acordou para o plano espiritual, vai e prega o Evangelho de Jesus. Deixa lá esses que só ligam para a matéria, enterrar o seu pai, enterrar o defunto. E você, que já acordou para o plano espiritual, vai pregar o Evangelho de Jesus. Nos livros da doutrina espírita, psicografados, falam que esse jovem não seguiu Jesus. Ele não conseguiu aceitar esse desafio de abandonar a riqueza, abandonar a herança e seguir o mestre naquele momento. E vamos lembrar também que Jesus trabalhou para trazer o conhecimento do plano espiritual para nós. Ele não veio aqui para ensinar as coisas da matéria. Ele veio aqui para ensinar as verdades espirituais. Ok?
Um jeito de pensar é esse: deixar os preocupados com o plano material, enterrar os mortos do plano material. Assim fica fácil da gente entender essa passagem de Jesus, ok? E para nós resumirmos tudo isso que nós falamos hoje, nós podemos resumir nessa frase de Jesus: quanto a ti, vem e me segue. Obrigado, gente.